Deus pede a Moisés para jogar na cara do povo os benefícios que ele fizera por ele lá no Egito. Tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, tanto padecimento. E o Senhor jogou na cara delicadamente, e fomos que fazendo lembrança. Porque Deus só faz lembrança de coisas boas. Diferente dos homens. No Evangelho, lembra semana passada que nós falávamos de Mateus, o cobrador de impostos, que era um dos piores pecados? No Evangelho de hoje, o homem, ao escrever, como instrumento de Deus, é claro, que toda escritura é inspirada por Deus, mas ao escrever o Evangelho, o evangelista nomeia os apóstolos. Interessante como é a fraqueza do homem. Eles não elencam as qualidades, mas vai falar o quê? Mateus, o cobrador de impostos. Judas, aquele que traiu Jesus. Os filhos de Zebedeu. Quem foram os filhos de Zebedeu? Aqueles que tinham disputa de poder, que a mãe queria um primeiro lugar para eles, etc. Veja, o homem joga na cara e vai ficar aqui registrado nas escrituras o que aqueles homens fizeram de mal. Embora depois tenha um desdobramento da história da vida de cada um, como terminou a vida de Pedro, de Mateus, infelizmente a vida de Judas Iscariotes. Mas a vida de Judas terminou do jeito que terminou, no desespero, por falta de confiança no poder de Deus. E por isso que Deus, sabendo que o homem é de memória curta, ele joga na cara: olha, eu libertei vocês lá do Egito. E olha que belíssima expressão. Depois o profeta Isaías vai ainda intensificar essa expressão, e que nós muitas vezes até cantamos: eu vos conduzi, diz o Senhor para Moisés, enfia na cabeça desse povo, você deve falar assim para eles: viste o que eu vos fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. E vem a suscitação, portanto, do espírito de esperança neles. E eu só peço a vocês: sejam fiéis aos meus mandamentos, guardai a minha aliança, porque sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O Senhor faz lembrança das coisas boas que Ele fez no passado, livrando o povo da opressão dos egípcios, conduzindo-os como asas de águias, para que exigisse deles: sejam fiéis a mim, sejam fiéis a mim. Essa expressão suscita em nós, amados irmãos e irmãs, o sentimento de muita confiança no Senhor, porque ainda quando éramos pecadores, Jesus morreu por nós na cruz, e aí por Ele nós somos justificados. São Paulo foi nos dizendo aqui na segunda leitura da sua carta aos Romanos, e veja que prova de amor o Cristo deu por nós. Ele morreu pregado na cruz. Continua suscitando em nós o espírito de confiança no Senhor, porque Ele é o Deus dos impossíveis, ou Deus do impossível. E todas as leituras hoje, até a oração de coleta, aquela do início da missa que recolhe os nossos pedidos, foi uma motivação de confiança ao poder bondoso de Deus, porque lá foi dito com toda franqueza da liturgia: Senhor, força daqueles que esperam em vós, espera no Senhor e tem coragem. Seja favorável ao nosso pedido, ao nosso apelo, à nossa necessidade. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Nesse espírito de convicção que Deus é bom, cuida de nós, e que Ele já fez tantas coisas na minha vida, e nós precisamos lembrar disso a cada dia. Essa semana passava por uma tribulação de tirar paz e preocupação, e de repente eu me lanço aos pés do Senhor, e Ele põe no coração: mas eu já fiz tantas coisas boas na sua vida, porque você não se apega nas coisas boas que eu já fiz? E acalma o coração. Mas a gente é fraco,
no lugar da gente pensar das coisas boas que Deus já fez e pode fazer novamente, às vezes caímos no desespero, e é necessário que Ele jogue em nossa cara: olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, você está passando por mais isso, confia, confia. E a oração, portanto, hoje vem nos estimular a esse sentimento, a esse pensamento: confiar na graça de Deus, porque nós somos fracos, sabendo que Ele não nos desampara nos momentos de fraqueza, e contando com a graça dEle, nós vamos fazer coisas boas, termos sentimentos bons, realizar bons projetos, e assim continuar cumprindo seus mandamentos e agindo conforme a aliança que Ele fez conosco, a aliança de cuidar de nós, e nós a aliança de deixarmos-nos ser cuidados por Ele, a aliança de nos amar e nós de deixarmos ser amados por Ele, a aliança de nos curar e nós deixarmos sermos curados por Ele, a aliança de nos conduzir, de nos amparar e nós deixarmos ser conduzidos e amparados por Ele. Essa é a aliança que Deus faz comigo, faz com cada um de vocês, amados irmãos, amadas irmãs. E às vezes nós caímos no desespero. Mas sabe por que a gente cai no desespero? Porque a gente abraça a cruz livremente de pecado, de maldade e de falta de confiança. Não deixamos as virtudes teologais serem motivações para a nossa entrega ao Senhor. A virtude da fé, da esperança e do amor. Eu escutava uma pregação essa semana da boca de um jovem, achei muito interessante. Até fiz uma síntese da minha forma e pus nas redes sociais. Se você desistiu de viver, se você acha a vida uma droga, que até exterminar a própria vida, é porque você não está vivendo a vida que Deus desejou para você. Porque se eu vivesse a vida que Deus preparou para mim, uma vida de honestidade, uma vida de pureza, uma vida de alegria, uma vida de religião, uma vida familiar, uma vida social honesta, uma vida afetiva equilibrada, uma vida de respeito ao próximo, seria constantemente uma vida de abertura para a ação de Deus. Mas eu solto das mãos de Deus, deixo de viver o projeto de vida que Deus quer para nós e coloco a minha vida, o meu projeto de vida acima da vida de Deus. Aí vivendo a vida que não é a minha, que Deus quis para mim, eu vou sofrer as consequências. E um dia eu vou dizer: que droga de vida que eu tenho. Aí esse homem é um inferno na minha vida. E às vezes ainda tem a coragem de usar a expressão: por que eu não escutei a minha mãe? Por que eu não escutei o meu pai? Porque o pai e a mãe, na sua visão madura, já sabia: esse homem não vai prestar. Mas você não quis escutar. E Deus se revelava através do pai e da mãe te orientando: essa não é a vida que eu quero para você. Mas você quis. Agora hoje a minha vida é uma droga. O homem talvez poderia dizer também: maldita hora que eu casei com essa mulher. Oh meu Deus, por que eu não escutei meu pai, não escutei minha mãe, não escutei o povo? Até a voz do povo tem vez nesse momento. Mas não, eu quis fazer a minha vontade, não a vontade do Senhor. E a minha vida se transformou numa droga. Vida bonita, estruturada na família. Família bonita, autêntica. De repente eu me engraço por uma outra, por um outro. Começa um inferno na minha vida. Às vezes eu vou até tirar a minha vida. Às vezes a pessoa pressionada pela vida familiar e pelo condicionamento afetivo de uma paixão desordenada a outra pessoa, fica tão perdida nessa vida que ela chega a um ponto: não sei o que fazer. Essa vida não tem mais sentido, eu tenho medo, eu tiro a própria vida. Por que tirou a própria vida? Por que muitas vezes, sem generalizar, por favor, que existem circunstâncias e outras motivações, mas eu preciso consciência clara e perfeita que se a minha vida é uma droga, está ruim, é consequência de não ter vivido a vida que Deus quis para mim. A vida que Deus quis para mim. Padre, hoje eu estou tão sozinha, tão desiludida. Fica eu e meu marido sozinhos lá em casa. Não vem ninguém nos visitar, minha família não vem. Quantos filhos você tem? Tem um, mas por que não teve mais? Porque eu queria dar só coisas boas para o meu filho. Criou um filho no egoísmo, esse filho nem do pai e da mãe quer saber, vive longe. E a mãe hoje sofre com o egoísmo do filho e com a ausência do filho.
Por que não viveu a vida que Deus quis para ela? Se abrir a vida de fato, e não sei o que e tantas outras coisas. São consequências. Quando a igreja mostra caminho, orienta com caminhos dos mandamentos, cumprindo o que Deus está falando, é tentando ajudá-los, ou até o próprio padre ajudar a cumprir os mandamentos, a seguir a aliança com Deus, porque nós sabemos que as consequências de uma vida caminhada nas mãos de Deus, até quando a cruz aparece, nós abraçamos de maneira diferente, mas quando a cruz aparece como consequência de uma má decisão da minha vida, não vou desesperar, é claro, porque eu quero ter fé em Deus, mas eu devo reconhecer isso também. Se a minha vida está uma droga, é porque eu não estou vivendo a vida que Deus quis e preparou para mim. Deus preparou uma vida honesta, você prefere a desonestidade. Deus prefere uma vida de fidelidade, você quer uma vida de infidelidade. Deus quer para você uma vida familiar autêntica, de respeito, de amparo, de diálogo, de ausência de excesso nos vícios ou até de vícios. Mas eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Lá em casa é um inferno com a cachaça desse homem. Oh meu Deus, quantas vezes a gente escuta isso? Lá em casa é um inferno com a fofocaiada dessa mulher. Oh meu Deus, quantas vezes a gente escuta isso? Lá em casa é um inferno pelo meu filho ou minha filha que não nos escuta, não nos obedece e quer fazer os caprichos dele. Não busca uma religião, não busca um estudo, não busca um trabalho, só quer más companhias. Vejam bem, quando a gente vive a vida que não é a vida que Deus quis para nós, a nossa vida se transforma em uma droga, em um momento forte ou intenso, não só momento, mas realidades intensas de angústias, de sofrimento, de insegurança, de medo e até de motivações para querer tirar a própria vida. Meus amados irmãos, amadas irmãs, queiramos ter o nome escrito no livro da vida, não somente nas páginas do Evangelho. O livro da vida é da salvação, é do céu. Não com Deus jogando na nossa cara somente os erros que nós cometemos, aquilo que nos denominou, mas sendo aquilo que Deus preparou para mim. Eu posso até ter pecado, caído, mas Deus me ama a si mesmo, estende as mãos para mim e quer que eu fique de pé, para Ele continuar me ajudando. Não coloque os seus interesses pessoais acima do projeto de Deus na sua vida, porque o interesse pessoal é só para essa vida e não vai levar para outra vida. Os interesses de Deus nos amparam, nos auxiliam, nos ajudam nessa vida e ainda vai desembocar na vida eterna. O Senhor é bom, Ele é compassivo, Ele é clemente. Ele nos conduz nas asas de águias. Ele já provou o amor por nós, morrendo na cruz. Ele nos chama pelo nome e Ele nos dá a graça de servi-lo com um coração sincero. Como nós citando no início da homilia, o Senhor nos conduz nas asas das águias. Isaías já falou isso e nós já cantamos. Vamos tomar convicção disso. Se hoje estamos sofrendo alguma consequência de uma vida longe de Deus por causa do meu projeto, vamos recapitular isso, pôr no coração de Deus e pedir ao Senhor que não desista de continuar me conduzindo como asas de águias, para que eu não perca a força e tenha sempre a motivação de uma pertença ao Senhor.